Oi pessoal, bom, a gente vai fazer uma caminhadazinha, né, no meio do mato para identificar a planta medicinal. Isso, para identificar. A gente vai tentar falar um pouco da característica, do jeitão, do nome científico, né, para a gente conseguir saber de que planta a gente está falando. Até comparando plantas, né, porque a gente às vezes a gente tem plantas sendo vendidas, né, a gente tem aí adulterações, né, no mercado. A gente tem muitos vídeos, né, onde a gente fala de plantas, né, sem o nome científico, né, e muitas vezes a gente não sabe nem de que planta a gente está falando, só usa o nome popular. E quando a gente usa o nome popular, o que acontece, né? Muitas vezes a gente tem várias plantas com aquele mesmo nome daquela planta, né? Então você tem uma confusão na identificação. Então é importante conhecer a planta, conhecer a morfologia da planta, saber as substâncias, os efeitos que essa planta tem, né? Gils, tem algum cuidado especial, né? Às vezes a gente tem cuidados aí especiais, né, das plantas quando a gente vai pensar na utilização. Vai. Oi, tudo bom? Bom, no meio do mato, vamos ver se é uma caminhadinha no meio do mato tem planta medicinal. Ah, aliás, né, vamos encontrar ao menos 5, né? Mas a gente vai começar por aqui, né? Aqui a gente já tem uma plantinha, né, que é muito usada como falsificação. A gente está falando aqui da Sorócia bomprandi, que é vendida como espinheira santa, né? Porque ela tem espinhos na folha, né? Só que essa planta tem nervuras muito altas e ela é bastante áspera. A gente já vai ver a espinheira santa verdadeira. Bom, vamos lá. Vamos andando por aqui. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Vamos encontrar aí alguma plantinha. A gente pode olhar até para o alto. Aqui a gente tem araucária. Araucária no meio da mata, né? Aqui antigamente era roça, né? E ainda tem alguns vestígios, né, dessa brincadeira. Tem as araucárias crescendo aí no meio da mata. Vamos lá. A gente tem a primeira plantinha aqui, ó. É muito usada, o pessoal usa muito para parte pulmonar. Essa aqui é a avenca, né? A avenca é uma das plantas Adiantum capillus veneris, né? É uma das avencas, né, usadas aí como medicinal. Então pode ser usada para problemas respiratórios, né? Olha que legal. A planta é uma das plantas que eu mais admiro. Aí tá aqui. A gente está falando aqui da Casearia silvestris. A gente está falando da guaçatonga, né? Justo para que serve a guaçatonga? Problemas estomacais. A gente tem problemas de feridas. A gente vai matar H. pylori, problemas intestinais, diarreia. A gente pode pensar que a guaçatonga, ela é muito usada também para processos hemorrágicos, né? Menstruação excessiva, né? Fluxo menstrual abundante. A gente pode reduzir com a guaçatonga, né? Então, olha, mais avenca por aqui. A gente tem aqui, olha lá, mais uma aqui. A gente tem aqui a pata de vaca medicinal. A gente vai lembrar, né, que nem toda pata de vaca ela é medicinal. Essa daqui a gente tem uma variação, se vocês observarem, a folha, né, ela não é tão arredondada na frente, ela tem uma abertura até o final da folha, né, quase até o final. Então, a gente comparar, a gente tem 2/3 de aberturas da cidade, das calçadas são curtinhas, né, tem uma abertura pequena, né. E a gente tem aqui, né, os espinhos, né? Cada axila da folha, 2 espinhos. Olha o tipo de espinho que tem. É um espinho desgraçado, né? Ele arranca pedaço, né? De tão filho da mãe que é esse espinho, né? Então a gente tem aí a pata de vaca. Justo para que serve a pata de vaca? A gente tem uma planta que é boa para problemas com hiperglicemia, né? Então a gente pode baixar o açúcar no sangue, né? É uma planta hipoglicemiante. O nome científico dela. A Bauhinia forficata, né? Aqui eu tenho uma planta que eu não conheço, né? Ela é uma planta, olha que interessante, né? É uma planta que aqui o pessoal no sul, faz pouco tempo que eu consegui descobrir o nome dessa planta, né? É uma planta muito aromática, né? Eu gostaria de fazer um perfume com essa pariparoba, né? A gente tem, na verdade, é a capeba, né? É uma plantinha, a pariparoba piperumbellata, ela é grande, né? Essa aqui é uma piperácea também,
Só que eu não lembro agora o nome científico dela de cabeça, né? Porque eu descobri faz pouco tempo o nome científico dessa plantinha. Mas é a capeba aqui do sul. A gente usa muito para problemas hepáticos, né? Olha quanto que tem aqui, ó. Isso aqui toda ela, ó. Uma aranha aí no seu graveto. Tem uma aranha no graveto. Olha o tamanho da aranha. É. Uma aranhazinha. Deixa aí no mato. Ela fazer alguma coisa de produtivo. Aqui a gente, ó, mais um pé de pato de vaca aqui, ó. Mais uma falsa espinheira santa. A gente tem aqui uma folha parecida com a angico, mas isso aqui não é angico, isso aqui é um espinho. É parecida, né, com a angico que a gente tem. O angico aqui, se a gente olhar, a gente tem um pé de angico ali, ó. Aquela folha fininha, né? Vamos ver se depois eu encontro a folha pequena para mostrar os detalhes, né? Aqui a gente vai continuar. Vamos andando por aqui. A gente tem aqui, olha, mais avenca aqui. Tem. Vamos andando por aqui. A gente vai, aqui vai encontrar mais planta medicinal com certeza. Aliás, tem uma que é referência por aqui, né? Vou dar uma caminhadinha aqui. Bom, essa aqui eu vi começar a crescer essa plantinha, né? Essa aqui é a espinheira santa, né? A gente tem uma espinheira santa que tem mais de 10 metros de altura, né? Só que essa planta tem mais de, ela deve ter em torno de 40, um pouco mais de 40 anos, né? Em torno de 40 anos, essa plantinha, né? O pessoal fala assim, por que uma planta medicinal pode valer tanto, né? Custar tão cara, né? Se a gente imaginar essa plantinha aqui, deve dar o quê? 100 quilos de folha? Não dá 100 quilos, dá uns 50 quilos. Até menos, né? E é uma planta que demora tanto tempo para crescer, né? Muitas vezes o pessoal vem e estraga uma planta dessa, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho... Aqui eu acho que tem... encontrei aqui, ó. A gente tem aqui, olha. Geralmente a espinheira santa, ela é toda destruída, né? Ela é comida, né? Os insetos gostam muito da folha dela, né? Aqui a gente tem as folhas grandes, né? Engraçado que a espinheira santa tem as folhas pequenas, né? Por que as folhas são grandes, né? Porque é uma tentativa da plantinha, né, captar mais sol, né? Na parte interna da mata, né? Então aqui a gente tem uma pequena, cai a semente, né? E aí ela brota, né? Cresce aqui. Aqui a gente vai ver a característica da espinheira santa, né? Ela tem um verde amarelado. Se a gente pegar a falsa espinheira santa, ela é um verde, um verde escuro, né? Olha a diferença. Uma outra diferença, né? Se a gente vai olhar a morfologia, né? Quer dizer, o jeitão da folha, né? A gente vai encontrar a nervura central da falsa, nervuras paralelas laterais, com a mesma distância. E a divisão das nervuras, né? Que vai dar o espinho. Essa aqui tem uma nervura central. Primeira coisa que não é áspera, igual essa, né? Essa é bastante áspera. E essa tem a nervura, é visível, mas é uma nervura lisa, né? E as nervuras não vão formar o espinho, né? O espinho se forma pela lateral da folha mesmo, né? Sem a participação da nervura. Essa aqui tem a participação da nervura. Então olha a diferença. Então essa é a espinheira santa. Justo para que serve a espinheira santa? Refluxo, gastrite, né? Cura refluxo, úlcera, né? Problemas intestinais, a gente tem a síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, né? Crohn, né? São todas doenças que vão se beneficiar, né? A pessoa se beneficia, ajuda a tratar essas patologias. Se a gente pensar, por exemplo, uma outra planta que a gente pode associar com a espinheira santa é a aguassatonga. Dá um composto fenomenal para a parte digestória, né? Nome científico dela? Maitenus, essa aqui é a Maitenus ilicifolia, né? A gente tem aqui na propriedade também a Maitenus aquifolia. São duas espinheiras santas com o mesmo benefício, com a mesma utilização. Tem estudo científico, né, mostrando que tem as mesmas substâncias e os mesmos efeitos, né? Vamos lá, a gente tem, olha, aqui a gente tem mais uma aguassatonga. A gente tem aqui, olha, mais uma aguassatonga aqui. Isso aqui é uma aguassatonga. A gente vê que as árvores vão caindo em cima, né? As árvores pequenas, né? O objetivo é sempre das plantas crescerem, né? Então elas são fininhas, né? Ó, mais uma aguassatonga aqui, ó.
Tem guaçatonga pra caramba aqui, né? Aqui tem... Aqui também é mais uma guaçatonga, ó, pequena. A gente tem mais uma guaçatonga aqui, ó. Olha lá, mais uma guaçatonga. A gente tem bastante guaçatonga por aqui, né? A mata por aqui tem bastante, né? Os pássaros trazem as sementes, né? E aí as sementes elas brotam. Olha lá. Olha que tá no meio do mato, borboleta, né? Colorida ainda. Aqui, olha, a gente tem uma plantinha aqui, não parece nem verdade, né? Eu faço a menor ideia como é que vem um guiné pra cá, né? A gente tem uma planta, eu acho que é origem africana, né? A gente tem aqui o guiné, né? É uma planta que a gente não pode utilizar, fazer utilização interna, né? Aliás, dizem, né, que tem até estudos mostrando, né, que o guiné pode ser utilizado internamente usando a raiz, né, do guiné. E a gente tem essa plantinha, né, ela tem uma ação muito especial para dores em geral, né. Pode ser feito, colocado no álcool, né, feita a extração, depois você faz uso em articulações, por exemplo, que tem muitas dores, né? A gente pode usar o guiné para isso, né? Como é que é o nome científico, Gilson? A gente tem aí a Petiveria alliacea, né? Áceo é similar a alho, tem um cheiro de alho, né? Por incrível que pareça, Nossa, tem tem cheiro mesmo. de alho. E a gente pode usar essa planta, né, para dores em geral. Dores em geral, a gente pode usar o guiné, né? Se a gente for andar um pouquinho aqui, a gente vai estar... Aqui a gente está na beira... Aqui tem uma plantinha, né? O pessoal chama de carobinha, né? A carobinha... aliás, né, tem gente que chama até de barbatimão isso aqui, né? A carobinha o pessoal usa para baixar a glicemia. É uma plantinha que eu pouco estudei, mas eu conheço, sei que é uma plantinha para baixar a glicemia. A gente tem aqui, se vocês olharem, né? Para lá, a gente tem um banhado, né? Diz o que é um banhado, né? A gente tem aqui uma porção de terra mais baixa, né? E ela acumula muita água, né? Se entrar aqui, ela não tá com água agora, porque a gente está numa época de seca, né? Choveu pouco ainda e não tem água, senão fica mais de metro de água aí. Aliás, aqui onde eu tô já tá, fica cheio de água, né? E aqui a gente vai sair, olha, tem uma piperácea aqui, ó. Essa aqui o aperta-ruão, né? Ou a pimenta de macaco, né? Ela é usada para... O pessoal usa muito para matar, né? Caracóis, caramujos, né? O pessoal usa essa pimenta de macaco. Aqui... Eu acho que é um ipê esse daqui. Olha lá. Acho que é um ipê. Olha a ortiga aqui, ó. Essa aqui é uma ortiga que tem muito aqui no sul, né? Essa ortiga aqui, a raiz dela é fenomenal, né? Para tratar problemas de próstata, né? Vias urinárias, né? Parte diurética, né? Ela tem aqui a folha, né? Se encostar ela vai... Tem os pelos urticantes, né? A gente tem o início do cacho de flores, né? Dessa brincadeira. E é usada a raiz dela, né? Não me pergunte por que usa só a raiz, né? Provavelmente deve ser toda a planta que deve ser diurética. Olha o que tem aqui debaixo, ó. Esse aqui é o aça-peixe, né? Aça-peixe que a gente usa muito para vias respiratórias, né? Parte de pulmão. O aça-peixe é fantástico, a gente usa junto com a quebra-pedra, né? Para expulsar cálculo renal, né? Quando os cálculos são pequenos, né? E aqui a gente está saindo uma parte de a plantação de noz pecan, né? Aqui a gente está com a cerca, né? A gente não vai conseguir passar aqui. Mas aqui a gente tem, geralmente tem plantas, né? Por exemplo aqui, a gente tem a alfavaca, né? Aqui a gente tem uma alfavaca, não é alfavaca anis, é muito parecida, né? Mas é uma alfavaca da família do manjericão, é um ócimo essa aqui, né? Ela tem um sabor que é bem forte, ela, se eu mastigar um pouco, né? Ela tem um amargor bem intenso, provavelmente é uma planta bastante digestiva, né? Trata a parte hepática, né? Mas é da família do manjericão. É uma
Ela é muito parecida. Se tiver alfavaca anis próxima, você não consegue identificar, só sentindo o cheiro, né? Aqui a gente tem o açoita cavalo, né? Alguns livros constam ela como medicinal, né? Eu nunca usei como medicinal. Não sei, não lembro o nome científico dela, de cabeça. E aqui, né? A gente tem, se a gente procurar, a gente vai encontrar mais plantas medicinais, né? Porque quando a gente vai para o meio da mata, né? A gente vai olhando, cada pequeno ambiente diferente, né? Vai produzir plantas medicinais diferentes, né? Aqui, ó. Olha aqui um pezinho pequeno. Vale constar, né? Aqui a gente tem uma bácaris, né? Diz o que é bácaris? É da mesma família da carqueja, né? Aliás, olha lá que legal. Tem carqueja aí, né? Essa aqui é a Bácaris dracunculifolia, né? A gente tem aí o alecrim do campo, né? Também chamado de... que é muito usado para... as abelhas usam muito a resina dessa planta, né? Que é produzido o própolis verde, né? E hoje em dia se extrai até óleo essencial das folhas dessa planta. Aliás, estou vendo para lá que tem várias delas, né? E aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Vamos ver que tipo de carqueja é essa, né? Aqui a gente tem uma carqueja, olha. Essa aqui é a carqueja doce. Alguém vai dizer carqueja doce, carqueja amarga pra caramba, né? A gente vê que a gente tem o caule aqui. Ele tem um caule alado, né? Só tem duas alas, né? Essa aqui é uma Bácaris, né? A Bácaris articulata, né? A gente tem a carqueja doce. Vou mastigar. É tão doce que parece um açúcar na boca. Alguém vai dizer, não, imagina, carqueja doce. É, carqueja doce. É uma planta bastante digestiva, né? Ela é hipoglicemiante, por incrível que pareça, não se engane, né? Com o açúcar que ela tem, não é glicose, né? Então ela ajuda a diminuir a glicose, o açúcar no sangue. E é uma planta que, então pode ser cuidado a parte de fígado, né? Uma planta bastante hepática, né? E uma planta bastante digestiva, né? Então, e por incrível que pareça, né? Carqueja é bastante diurética, né? Dá uma diurese filha da mãe. Olha o alecrim do campo aqui, ó. E a gente tem pés maiores, ó. Do alecrim do campo. Puxão aqui, ó. Esse aqui é o alecrim do campo. Aqui no sul é conhecida como vassourinha, né? Porque ela tem bastante folhas, né? Era muito usado antigamente, né? Para aromatizar o pão, né? Porque a gente tinha o forno, né? Tinha o forno, você queimava a lenha dentro, né? Para depois você assar o pão, né? E você varia com a vassourinha, né? Só que a vassourinha é bastante aromática, né? Dava um aroma especial no pão, né? Porque você varia, né? Já liberava os óleos essenciais, né? E aí depois aromatizava o pão, dava um pão saborosíssimo, né? Olha o cheiro. Cheiroso, né? Essa aqui é uma plantinha, né? Que tem pinenos, né? É uma planta então que tem uma ação, né? Sobre o sistema nervoso central, ação calmante, né? A gente tem aí um óleo essencial que também com certeza é bactericida, né? Não é uma planta que eu estudei muito, né? Como óleo essencial, né? Estudei mais a questão do própolis verde, né? Que é rico em substâncias, por exemplo, a gente tem uma substância nela, né? Que não está no óleo essencial, que é a apigenina, né? A apigenina é uma substância hormonal, a gente tem aí uma ação calmante, né? Da apigenina, então a gente poder fazer um chá para ser calmante. A gente tem uma ação da apigenina, que é uma ação interessante, né? Porque ela inibe a vontade de comer carboidrato. Você vai dizer, caramba, isso, caramba, né? Fazia um pão, né? Dependendo lá, tinha a liberação da apigenina e um pão que ajudava a diminuir a vontade de comer carboidrato, né? E essa, você sabe o nome científico? Essa é a Bácaris dracunculifolia, né? A gente tem aí o nome científico, da mesma família, do mesmo gênero da carqueja, né? Carqueja amarga, que é a Bácaris trímera, né? E essa aqui é a Bácaris articulata. Bom, aí, só para contar para vocês, né? A gente fez uma caminhadinha aí, era para encontrar 5, né? Plantas medicinais, e encontrei muito mais do que 5, né? Vocês vão ver que se fizer uma caminhadinha aqui no meio das nozes, né?
a gente vai encontrar mais. Se vai fazer uma caminhadinha na beira da estrada, a gente encontra sempre no mínimo 10 plantas assim com facilidade. A gente vai andando, não precisa nem fazer andar. Ah, Gilson, você já foi, identificou? Não, não, não. A gente vai num pedacinho de estrada, com certeza você encontra 10 plantas medicinais, fácil, fácil. Aqui a gente encontrou mais de 10, eu acho. E se começar a olhar um pouco ao redor, né, a gente encontra mais ainda, né? Quem lá, tinha visto uma açoita, olha, ó, açoita cavalo, né? Olha quanto tem aqui. É impressionante, né? A gente encontra sempre, né, algumas plantinhas, né, que a gente nem espera pelo caminho. Valeu, pessoal. Até breve.